Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado, na TV e na web. Vamos aos destaques desta edição. Você vai conhecer os benefícios do Pilates no combate ao câncer de mama. O uso de aparelhos eletrônicos aumenta o risco de fala tardia em crianças. Brasileiros gastam em calçados mais de 22 bilhões de reais por ano. O presidente Michel Temer pede agilidade em investigações da Lava Jato. E veja também. O governo está empolgado aí com a abertura de 60 mil novos empregos, diz que acabou a recessão, que já dá para ver a luz no fim do túnel, mas talvez não seja tão forte o motivo para comemorar se não houver realmente uma participação empresarial efetiva. E é isso que o Álvaro Stout está aqui hoje para falar com a gente. Ele vai dizer tudo com mais detalhes já aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que começa agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e na internet. Um estudo da FEComércio de São Paulo aponta que brasileiros gastam mais de 22 bilhões de reais por ano. E as mulheres investem 20% a mais do que os homens, e boa parte em calçados. Elas procuram e quando acham... E o que tem não tem numeração. E olha que as consumidoras são exigentes, viu? Uma dificuldade muito grande porque não há variedades. É mais assim, bege, preto, não tem azul ou vinho, né? Então não tem o rosé, não tem o pêssego, não tem conforto e beleza unindo as duas. Ou é muito conforto e daí não combina com aquele vestido. E também a quantidade de numeração, que também fica difícil de encontrar. E para algumas pessoas, a modéstia passa longe. Não sou uma pessoa consumista, mas em média, mais ou menos, eu tenho 30, 40 pares de sapatos. Não tenho muito, não. Eu acho que eu devo ter uns 40, 45, por aí. Bastante, eu gosto. A base de uns 100. 100 pares de sapato, isso mesmo. Fora as botas, contando com as botas. Um estudo da FEComércio São Paulo indica que as mulheres investem mais de 12 bilhões em calçados, 20% a mais do que os homens, que compram 6 bilhões de tênis e apenas 4 bilhões em outros calçados. Já as mulheres, 2 bilhões e meio com tênis e quase 10 bilhões em outros calçados. O maior público de uma loja de calçados continua sendo feminino. As mulheres elas sempre estão buscando por novidades, por lançamentos e elas também acabam comprando para toda a família. Elas sempre vêm à loja para comprar para os filhos, para o marido, então ela ainda continua sendo o nosso grande público. Liliane e Aline, o que essas duas mulheres têm em comum além de trabalharem na mesma empresa? A dificuldade é na hora de comprar os seus sapatos. E a Liliane conta que ficou um dia inteiro procurando um sapato para a formatura. E ela não procurou em apenas uma cidade, não. Foram em várias. Eu aprecio muito em comprar em ponta de estoque, porque eu sei que lá é o momento que eu vou chegar e vou encontrar minha numeração. Então, principalmente sapato de salto. Quando eu chego, já procuro as diversas cores, porque a dificuldade de encontrar é grande. Então, comprar sapato, ele leva alguns meses. 3, 6, em virtude de você saber quais as lojas certinho que você vai pegar a ponta de estoque para poder comprar. Já a Aline encontrou uma saída para conseguir o calçado ideal. Então, eu gosto muito de comprar sapato e assim, o lado positivo talvez é que é um pouco difícil, porque como eu calço 41, não é muito fácil de achar em qualquer loja assim esse tamanho. Então, eu sempre encontro pela internet, já tem algumas lojas que eu conheço, eu tenho uma preferida que tem assim, alguns modelos um pouco mais modernos, que me agradam mais, e às vezes eu compro fora do Brasil, que é onde eu consigo achar maior variedade e com mais opção do meu tamanho. Já para a Lúcia, calçar 33 tem lá suas vantagens.
Quando você viaja, o sapato pequeno é bom que na mala ele ocupa menos espaço. Então, eu acho uma grande vantagem. E o pé da gente também fica delicado. Eu acho uma gracinha pé pequeno, eu gosto. E você ainda tem dúvidas por que os sapatos são tão importantes para nós mulheres? Adoro. Pesquisas revelam que crianças que passam muito tempo na frente de eletrônicos têm mais chances de apresentar problemas na fala. Para muitos pais, deixar as crianças distraídas com eletrônicos como tablets e celulares pode proporcionar alguns momentos de alívio e descanso. Mas, segundo pesquisas apresentadas na reunião anual da Sociedade de Academias de Pediatria em São Francisco, Estados Unidos, quanto mais tempo as crianças passam frente às telas desses aparelhos, maiores as chances de apresentarem problemas na fala. A pesquisa mostrou que 30 minutos diários aumentam em 50% os riscos de oralidade tardia. Mais de 1.000 crianças entre 6 meses e 2 anos foram acompanhadas. Desse número, 20% utilizavam os aparelhos por quase 28 minutos diários. Além do atraso na expressão da linguagem, os especialistas alertam que, nessa idade, as crianças não sabem diferenciar o que é real do que é virtual, o que pode influenciar também no desenvolvimento cognitivo, emocional e no sono dos pequenos. O isolamento social provocado pelo uso dos aparelhos é uma das causas desses e outros problemas. Além disso, os equipamentos não ajudam em nada a interação espacial, temporal ou na capacidade de interação com outras pessoas. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria desaconselhou o uso de eletrônicos por menores de 2 anos, já que eles não possibilitam a comunicação e a verbalização. Minha gente, a reforma da Previdência terá de lidar com disparidade de expectativa de vida. Na última década, os servidores inativos tiveram um aumento na aposentadoria de quase 40%. Todos os anos, a União e os estados gastam cerca de 315 bilhões de reais para cobrir os rombos do INSS e das previdências públicas. Pouco mais de 150 bilhões são para ajudar a pagar os benefícios de 30 milhões de aposentados do sistema privado. Enquanto isso, 164 bilhões tentam cobrir o buraco das previdências públicas, que atendem cerca de 3 milhões de servidores civis e militares aposentados da União e dos estados. E se considerados os gastos por pessoa, a diferença é ainda mais gritante. Para cada um dos pouco mais de 29 milhões de brasileiros que trabalharam no setor privado, o governo libera cerca de R$ 4.400. No caso dos 2.700.000 servidores inativos da União e dos estados, esse gasto é de R$ 49 mil por pessoa, praticamente 10 vezes mais. Já no caso dos militares, essa proporção sobe ainda mais. Cada um dos quase 300 mil inativos custa R$ 113 mil ao governo. No INSS, ninguém ganha mais do que o teto de R$ 5.531,31. Por outro lado, a Previdência Pública vive outra realidade. Desde 2004, os servidores se aposentam com a média de 80% dos salários. Mas, antes disso, servidores do Estado se aposentavam como o valor integral do último pagamento. Além disso, os benefícios são reajustados, assim como os salários de quem ainda está na ativa. E, com isso, na última década, os servidores inativos tiveram um aumento real de quase 40%. O sedentarismo é caracterizado pela falta de atividade física, o que acaba gerando consequências como o acúmulo de gordura, aumento do colesterol e do risco de diabetes tipo 2. 6 em cada 10 pessoas com 15 anos ou mais não praticam esporte ou atividade física, o que representa 62,1% da população brasileira. Estes são alguns dados do estudo Práticas de Esporte e Atividades Físicas da PNAD, feito pelo IBGE. Mais de 160 mil pessoas foram ouvidas e apenas 37,9% delas afirmaram ter praticado exercício durante o período de 1 ano. A falta de tempo e de interesse são os principais motivos apontados. A pesquisa mostra que os homens são quem mais praticam atividades físicas, 53,9% do total. A atividade preferida deles é o futebol.
As mulheres somam 46,1% dos pesquisados. Para elas, a caminhada é a melhor opção para se exercitar. 118 milhões dessas pessoas ouvidas afirmaram que o poder público deveria investir em esporte ou atividades físicas e em formação de atletas. Esses dados serão processados, integrarão o nosso banco de dados e todos possam utilizar esses dados como ferramentas para qualificar os programas que o Ministério tem em andamento e, como eu disse, inclusive criar novos programas. De acordo com o IBGE, há uma relação direta entre o nível de instrução e de condição social com as atividades físicas e esportivas. O programa do SUS permite que hospitais particulares invistam valor de impostos em pesquisa e no atendimento ambulatorial. Também podemos destacar no setor o aumento de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano para o financiamento da saúde, a renovação do Mais Médicos com preferência para brasileiros e a ampliação da cobertura vacinal. O Brasil tem hoje um dos maiores programas de imunização do mundo. Só para a campanha nacional contra a gripe de 2017, foram adquiridas 60 milhões de doses para vacinar mais de 54 milhões de brasileiros. Por que tem que tomar vacina? Para não ficar com febre, para não ficar doente. Para não resfriar, nem gripar. Não tem despesa. Eu acho que todo mundo devia tomar essa vacina. O governo também comemora o avanço do programa do SUS, que garante a hospitais particulares a possibilidade de investir o valor dos impostos que devem ser pagos ao governo federal em pesquisa e atendimento ambulatorial e cirúrgico para quem não tem condições de pagar por esse serviço. Em 8 anos, o Hospital do Coração já atendeu de graça mais de 1.300 pacientes, por meio do convênio com o Ministério da Saúde. Nos permite ter capacidade também de fazer a gestão que queremos fazer com uma melhor utilização dos recursos e mais serviços para a população. Desde que se vinculou os projetos ao PROAD, realmente a gente consegue atender uma abrangência maior no Brasil todo do que a gente conseguiria fazer se não tivéssemos esse apoio. E as conquistas não param por aí. Segundo o ministro Ricardo Barros, uma das metas para 2018 é informatizar todo o sistema de saúde do país. Em um ano de governo, mais de 3.900 unidades básicas implantaram o prontuário eletrônico. Com isso, mais de 140 milhões de pessoas já usam o novo sistema. A transmissão 100% digital dos dados da rede municipal à base nacional, além de trazer todo o histórico do paciente, vai permitir que o Ministério da Saúde verifique online como está sendo investido cada real do SUS na saúde do brasileiro. Teremos uma ficha única de preenchimento em todos os serviços, privados ou públicos, de modo que possamos controlar exatamente tudo o que acontece na saúde dos brasileiros, para que nós possamos fazer um desenvolvimento de uma política de saúde cada vez mais adequada. O que o povo brasileiro quer, o povo em geral quer, é resultado. No Repórter Setorial, o comentário do advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, tudo começou com um rumor, depois virou notícia e agora é grande preocupação para aqueles que têm fundo de garantia inativo para sacar, tendo nascido entre setembro e dezembro. Pode melar o pagamento. E eu falo isso com tristeza, né? Porque vi muita gente aí contando com esse dinheiro, inclusive aqueles que foram buscar nesses agentes financeiros de plantão a antecipação desses valores, colocando lá afiançado, né, esse valor que teria para levantar. E agora está correndo risco. Sabem por quê? Insensibilidade da nossa classe política. O governo, quando decidiu liberar esses valores, o fez por medida provisória. E a medida provisória tem um prazo de vigência até ser aprovado e homologado pelo Congresso Nacional. E não foi até agora. A medida provisória decai no dia 1º de junho. A Caixa Econômica, mesmo querendo, não vai ter como liberar os recursos sem o respaldo dessa legislação, né? E vão ficar aí a ver navios, aqueles que nasceram, repito, entre setembro e dezembro, a não ser que aconteça uma medida, e já se antecipa que a medida provisória é improrrogável.
Vejam vocês a loucura, né? O Congresso do jeito que está, faltam menos de 10 dias para decair a medida provisória e não se vê nenhum movimento, né? Só essa fofoca de gravação para lá, para cá e a insensibilidade geral em relação a tantas pessoas que necessitam desses valores. Parece brincadeira, mas é realidade e dura, né? É aquela coisa que o pessoal lá do Mato Grosso fala, né? Beijou, beijou, não beija mais. Feche o cachorro. No próximo bloco, você vai saber como o Pilates ajuda a vencer o câncer de mama. Aguarde um instante, o repórter setorial volta já.